Olá, meu nome é Jason e sou doutorando em odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Nesta série de vídeos estamos falando um pouco sobre a saliva. No vídeo anterior falamos um pouco sobre métodos para a avaliação da velocidade do fluxo salivar, além de mostrar o passo a passo de cada um deles. Neste terceiro e último vídeo da série, vamos comentar um pouco sobre taxas de fluxo salivar e avaliação do risco de cáries, a análise da composição da saliva e o manejo da hipofunção das glândulas salivares. Como já foi comentado nos vídeos anteriores, as taxas de fluxo salivar subnormal e hipossalivação podem levar ao desenvolvimento de cáries rampantes, já que geralmente aumentam a prevalência e a incidência de cáries dentárias. Para que isso não ocorra, é fundamental que o problema seja reconhecido a tempo e tratado corretamente. Essas alterações não são causadas apenas pela ausência dos efeitos benéficos da saliva nas superfícies dentárias. A diminuição patológica dos níveis de saliva também ocasiona uma mudança ecológica dentro da cavidade bucal. Ou seja, taxas de fluxo salivar subnormal alteram a microbiota bucal, levando ao aumento exacerbado de bactérias produtoras de ácido e que, além disso, toleram essa substância. Nesse sentido, também, as mudanças na produção de proteínas antimicrobianas e proteínas aglutinadoras, além da queda do pH da saliva, aceleram ainda mais essas mudanças ecológicas, tornando o ambiente bucal muito mais ácido no paciente com boca seca do que em um paciente com salivação normal. Todas essas alterações acabam resultando, na maioria das vezes, em um crescimento acentuado de bactérias, favorecendo o aceleramento da progressão da cárie nesses pacientes. Podemos dizer, então, que o parâmetro salivar mais fortemente relacionado com as cáries dentárias é a taxa de fluxo de saliva, principalmente a taxa de fluxo salivar não estimulado. Para se realizar o diagnóstico das taxas de fluxo de saliva na clínica odontológica, pensando na avaliação de risco de cáries, os métodos de drenagem e de expectoração, que foram explicados no vídeo anterior, devem ser os de primeira escolha, sendo considerados o padrão ouro para esse quesito. A aceleração da taxa de desmineralização nas lesões cariosas é o principal efeito da ocorrência de taxas de fluxo de saliva não estimulada subnormais nos pacientes. Essa aceleração é causada por uma alteração de todas as funções da saliva contra o desenvolvimento de cáries, principalmente diminuição do efeito tampão da saliva, diminuição do poder de remineralização, além da produção reduzida de proteínas antimicrobianas. A determinação correta da velocidade do fluxo salivar do paciente é um exame clínico valioso e consideravelmente mais relacionada com as cáries dentárias do que as concentrações de vários componentes contidos na saliva. Se o paciente apresenta taxas subnormais de fluxo de saliva, todo o processo de remineralização dentária pode estar interrompido, favorecendo a desmineralização e a ocorrência de lesões cavitadas. A análise da composição da saliva parece desnecessária em pacientes com boca seca, já que a maior parte dos componentes da saliva será afetada pela baixa taxa de fluxo, ou seja, a maioria dos componentes será menor, já que há menos saliva. Mas e quando o paciente exibe uma taxa de fluxo salivar normal, mas mesmo assim apresenta progressão rápida e inexplicável de lesões cariosas? Nesse caso, a análise da composição da saliva pode parecer o exame óbvio a ser realizado. Porém, nenhum estudo identificou claramente que diferenças de composição da saliva podem ser as culpadas da progressão de lesões cariosas nesses casos. Outro ponto é que, devido à complexidade dessas relações entre os componentes da saliva entre si e entre os componentes da saliva e a cárie,
A análise da composição da saliva não é hoje uma medida cientificamente estabelecida para o diagnóstico de cáries. Além de oferecer pouco valor diagnóstico, é uma análise muito cara e demorada, diferentemente da análise de velocidade do fluxo salivar, que é mais simples, barata, não precisa passar por nenhuma etapa laboratorial e por isso é mais rápida, além de ter uma estreita relação com o surgimento e principalmente a aceleração da doença cárie. O tratamento das taxas subnormais de fluxo salivar, da hipossalivação e, consequentemente, da xerostomia, deve ser baseado nos seguintes aspectos. Se for possível, a estimulação do fluxo da saliva para aliviar a secura bucal nos pacientes com taxas subnormais deve ser realizada. Essa conduta pode diminuir de forma rápida os problemas bucais relacionados, incluindo o aparecimento, evolução e aceleração da cárie dentária. Se a saliva não puder ser estimulada adequadamente, impossibilitando a retomada de níveis salivares normais, deve-se determinar se o revestimento das superfícies da mucosa bucal pode diminuir a sensação de boca seca. Se isso também não for possível, deve-se então avaliar o que mais pode ser feito para conservar e proteger os dentes e demais tecidos bucais, proporcionando alívio e melhora na qualidade de vida do paciente. Todo esse processo deve ser cuidadosamente e rigorosamente analisado, e podem ocorrer inconsistências, já que em alguns pacientes, determinado tratamento, mesmo que único, terá uma excelente resposta, enquanto que para alguns pacientes será necessária a repetição e combinação de diversos tratamentos. Por se tratar de uma condição complexa, infelizmente, alguns pacientes podem não responder aos tratamentos disponíveis. Porém, ainda assim, métodos paliativos podem ajudar a proteger minimamente a cavidade bucal e melhorar a qualidade de vida do paciente. O tratamento de pacientes com problemas relacionados à taxa de fluxo de saliva subnormais, xerostomia, hipossalivação e hipofunção das glândulas salivares deve ser realizado pelos profissionais da odontologia. Os pacientes com esse tipo de problema necessitam, na maioria das vezes, de consultas odontológicas frequentes, geralmente a cada 3 ou 4 meses, e precisam ser extremamente colaborativos para que seja possível manter a saúde dental em condições minimamente ideais. É de extrema necessidade que esses pacientes mantenham uma higiene bucal acurada e rigorosa. É de extrema importância a utilização de escovas interdentais e escovas elétricas para pacientes com retração gengival e complicações comportamentais ou motoras. Outro auxílio importante é um raspador de língua, para manter a limpeza regular da língua, reduzindo o número total de bactérias na cavidade bucal. Os profissionais da equipe odontológica devem, além do que foi comentado, orientar de forma assertiva e insistente, incluindo não só instruções clínicas orais, mas também folhetos e instruções por escrito, para aumentar a chance de sucesso. Devem ser influenciadores e manter um bom relacionamento com o paciente, a fim de que as medidas de orientação sejam aceitas e realizadas, para que o tratamento seja realmente efetivo. Além do importante papel na orientação de higiene bucal, o uso de flúor tópico nesses pacientes pode ser um excelente auxílio para o controle da doença cárie. Para que a terapia correta, assim como a dosagem e a frequência, sejam ótimas, elas devem ser delimitadas observando-se a taxa de fluxo salivar, de acordo com os métodos já explicados, e também na taxa de desenvolvimento de cárie no paciente individualmente. A escolha da pasta dental também deve ser cuidadosa nesses pacientes, utilizando-se géis de fluoreto de sódio neutros para evitar reações mucosas. Uma pasta dental fluoretada, contendo 5.000 ppm, utilizada 2 vezes ao dia, é mais efetiva no controle da progressão da lesão cariosa do que a pasta dental comum, e pode ser recomendado para pacientes com taxas subnormais de fluxo ou hipossalivação. Sendo assim, de forma resumida,
As principais estratégias de tratamento para xerostomia e hipofunção salivar são as terapias preventivas, relacionadas à higiene bucal ideal, suplementação com fluoreto, o uso de soluções remineralizadoras e adequação da dieta bucal não cariogênica sem sacarose. Os tratamentos sintomáticos ou paliativos, como o uso de enxaguantes bucais, géis, bochechos, substitutos de saliva, umidificação aumentada e a orientação para a diminuição do consumo de cafeína e álcool. Existe também a possibilidade da estimulação salivar tópica ou local, através de pastilhas e balas de menta, além de chicletes sem açúcar, e ainda a estimulação induzida por medicamentos. Os profissionais da odontologia não devem medir esforços para identificar e tratar pacientes que apresentam níveis de fluxo salivar subnormal, a fim de favorecer a conservação da dentição e demais tecidos bucais, bem como a saúde e bem-estar do paciente. Como comentado durante essa série, a cárie dentária, assim como a erosão dentária grave, tem muito mais possibilidade de ocorrer e se desenvolve com uma velocidade muito maior se não forem tomadas as devidas medidas para garantir que essas doenças estejam controladas. É comprovado que taxas de fluxo salivar normais inibem os danos causados pela colonização e crescimento de bactérias nos biofilmes dentais. A saliva possui a capacidade de tamponamento, favorecendo a remineralização dentária, bem como fornecendo ao esmalte dentário uma película protetora contra os agentes nocivos da dieta. Quando as taxas de fluxo salivar estão abaixo do ideal, a proteção gerada pela saliva fica diminuída ou até mesmo ausente. Para que esse problema não prejudique a saúde e a qualidade de vida dos pacientes, é fundamental que o paciente com algum distúrbio referente à saliva procure um profissional da odontologia, para que medidas sejam tomadas no sentido de garantir uma higiene bucal assertiva, além da prescrição de uma dieta adequada e tratamento ideal sejam traçados. Atitudes essas fundamentais para a saúde bucal e o bem-estar do paciente.